Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni. Sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Seguimos a nossa leitura no livro de Gênesis, agora no capítulo 24, que na Nova Versão Internacional diz o seguinte: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo então levar teu filho de volta à terra onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morada. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, inclina o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja esta a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro que o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filho de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou: Temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte ao lado dos camelos, e disse: Venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados.
Deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: Não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: Então fale. E ele disse: Sou o servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é herdeiro de tudo que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo: Você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá à terra de meu pai, ao meu próprio clã, buscar a mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: E se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: O Senhor, a quem tenho servido, enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do julgamento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do julgamento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: Por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro, e ela me responder: Bebe, também darei aos teus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca com o cântaro no ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse: Por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: Bebe, também darei a água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: De quem você é filha? Ela me respondeu: De Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo, para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como dissera o Senhor. Quando o servo de Abrão ouviu a que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: Deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: Deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: Não me detenham. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoou Rebeca, dizendo-lhe: Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem, e assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Beer-Lahai Roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu do campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo em nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Uma história extensa,
Afinal, nós estamos falando de 67 versículos, mas que fala, de forma repetida, da jornada do servo de Abraão em busca da esposa para Isaque. Nós precisamos lembrar que Isaque é o filho da promessa. Deus havia feito um pacto com Abraão que, por meio dele e da sua família, ele teria uma nação grandiosa. Então Isaque, como cumprimento dessa promessa, tinha que ter um processo de casamento que estivesse dentro da vontade de Deus, dentro da sua providência. Abraão toma a decisão de não dar a Isaque uma mulher cananeia. Os cananeus, ou ser cananeu no Antigo Testamento, é, na maioria das vezes, sinônimo de estar atrelado a um povo mau, pecaminoso. Então, como Abraão tinha um compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra, Abraão escolheu não dar mulheres cananeias ao seu filho Isaque, mas sim trazer lá do seu contexto de Ur dos Caldeus uma mulher que fosse da sua família, do seu clã. Toda a jornada que você vê do servo de Abraão, até o momento que ele solenemente faz o voto de não trazer para Isaque uma mulher cananeia, mas sim uma mulher lá do contexto de Ur dos Caldeus, e também não levar Isaque de volta para Ur dos Caldeus, afinal a promessa não estava mais lá, mas estava aqui em Canaã. Toda essa jornada mostra como Deus ele é providente, como Deus prepara todas as coisas para que a promessa seja cumprida, para que a aliança seja confirmada. Nós podemos até ver de forma bem bonita essa história, sem correr, e nós não podemos correr o perigo de achar que isso necessariamente agora aconteça nas nossas vidas, ou seja, alguém que vai casar, ora a Deus, e vai aparecer do nada uma mulher de Deus, da escolha de Deus para essa pessoa. Não, o texto não tem isso como objetivo, mas mostrar a providência de Deus. E em muitos lugares do Antigo Testamento, a providência de Deus é demonstrada em como as famílias elas são formadas e como essa família continua a servir o Senhor. Veja o caso, por exemplo, de Ruth e de Boaz. Toda a história é a história da providência, o que não deixa de ser verdade na junção do casamento entre Isaque e Rebeca, que é filha dos parentes do próprio Abraão. O servo, ele ora a Deus diante daquela situação, pedindo que Deus lhe dê bom êxito. Ele está lá já, vendo as mulheres vindo ao poço, ele ora, Senhor, olha, eu estou aqui por causa de Abraão, dá bom êxito à minha viagem. E a palavra diz que antes dele terminar de orar, Deus já lhe dá a resposta. Rebeca está lá e Rebeca faz tudo o que o servo imaginou na cabeça daquela mulher que eventualmente seria escolhida. Oferece água para ele, oferece água para todos os seus camelos. Quando o servo viu que era aquela mulher, que era Rebeca, e que Rebeca ainda era familiar de Abraão, ele fica feliz, louva o Senhor, vai lá com Labão e Betuel para trazer Rebeca, e Rebeca consente em ir com o servo de Abraão. E no final da história nós vemos os dois se casando. O que nós podemos aprender dessa história? Primeiro, que Deus ele tem a sua providência em ação, mesmo nas ocasiões e nas circunstâncias mais normais da nossa vida. Deus não está presente apenas quando ele faz grandes milagres. Deus, ele zela em cumprir a sua palavra e os seus propósitos, mesmo dentro das nossas rotinas, das rotinas mais normais da nossa vida, como no caso o casamento. Mas nesse contexto, o casamento não era algo qualquer, não. O casamento era a garantia de que a promessa de Deus iria se cumprir também na vida de Isaque e nos seus descendentes. Então Abraão, o servo de Abraão, toda a história vai no sentido de colocar Deus no centro de todas as coisas. Diante de uma decisão, o servo de Abraão orou. Recebeu a resposta, o servo de Abraão adorou ao Senhor. Como que nós podemos reconhecer a providência de Deus misturada em toda a nossa rotina? Com olhos atentos, mas também em oração.
porque a oração é um meio que Deus decretou usar para fazer a sua vontade dentro da sua providência. E também uma vida de adoração. Você viu que Deus efetivamente está agindo? Você viu e crê que Deus, com a sua providência, está junto de você, fazendo o que lhe apraz? Adore ao Senhor. Não poupe palavras de gratidão. Não poupe palavras de agradecimento. Aqui nós temos a junção de um casal que é modelo na Bíblia. A Bíblia fala que Isaac amou Rebeca. A Bíblia fala que essa família foi o meio de Deus para cumprir com o pacto que Deus havia estabelecido com Abraão. Olha só como Deus faz. A providência de Deus é maravilhosa, porque é o cuidado de Deus para fazer tudo de acordo com aquilo que é a sua própria vontade, para a sua própria glória. Nós também estamos dentro dos propósitos da providência de Deus. E se nós estivermos com os nossos olhos atentos, com os nossos ouvidos abertos e com o nosso coração disposto, nós não somente veremos Deus agir, mas louvaremos por tudo que o Senhor tem feito. Quer ver a providência de Deus agindo na sua vida? Ore ao Senhor e adore pelos seus feitos. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá. Tchau, tchau.